O estágio pode ser feito de várias formas em relação ao vínculo seu com a empresa. Então, existe aí uma empresa, digamos assim, na qual você vai trabalhar. Nessa empresa, você pode estar contratado como CLT, portanto, você é um funcionário que trabalha 8 horas por dia. Você pode estar contratado como estagiário, efetivamente, e esse contrato de estágio pode ser pelo PUC Carreiras, pode ser pelo CIE, pode ser pelo IEL, tanto faz. Qual é o organismo de estágio? Eventualmente, a gente já teve situações em que a pessoa trabalha como pessoa jurídica, então ela tem uma empresa, ela dá nota para uma outra empresa na qual ela trabalha. Isso é muito comum, o pessoal que trabalha terceirizado na Renault, na Volvo, esse tipo de ambiente. E já aconteceu até de a pessoa ter uma empresa, né, uma pessoa jurídica, mas não trabalhar numa outra empresa, ou seja, ela não tem essa ligação, ela trabalha na própria empresa, que ela é dona, sócia com alguém. Daí a gente usa normalmente os sócios para supervisor, se não tiver, eu mesmo ou o Walter trabalha como supervisor. Então eu quero dizer o seguinte, do ponto de vista do vínculo, da ligação formal entre você e a empresa, isso para a disciplina indifere se você é funcionário, dono, estagiário. Para a PUC aqui tem uma certa importância, digamos assim, porque quando você, pela PUC, é estagiário, em tese, gente, então se alguém for renovar o contrato de estágio, se alguém está num local que já é pelo PUC Carreiras, eles vão querer que você substitua o contrato de estágio tradicional, curricular, pelo de estágio supervisionado durante o período da supervisão. Se o seu contrato é por CIE, IEL e tudo mais, da minha parte, você pode continuar com ele normalmente. Você só pede para o teu supervisor assinar os documentos por um certo período de tempo aí. Agora, se for pela PUC, tem que notificar, eles vão fazer um adendo de que de uma data 1 até uma data 2 ele vai ser supervisionado, depois ele volta ao normal. Então depende de cada um, né? Aí tendo dúvida, alguém em particular, me manda qualquer tipo de dúvida ao longo da disciplina. A gente não deve ficar fazendo reuniões frequentes, porque isso toma tempo de vocês, né? Na maioria está fazendo TCC, está prestes a se formar, alguns estão no 8º período, um monte de disciplina difícil para fazer. Então, o estágio é basicamente tocar a vida no estágio e gerar os relatórios. Pintou algum tipo de dúvida? Fez o primeiro documento, manda para mim no WhatsApp, que é mais rápido. Eu abro normalmente de manhã e de tarde, pelo menos 2 vezes. O e-mail, às vezes, tem 2, 3 dias que fica uma fila de e-mail. Por isso que a gente criou a lista. O que for comum, eu mando na lista. O que for individual seu, você pode perguntar. Então, só para resumir, não importa como que é o processo formal. O que importa só é que haja algum processo formal de vínculo e no final, depois de entregar todos os documentos, em anexo, você entrega também uma cópia digitalizada do instrumento de formalização. Então, por exemplo, se você é CLT, você pode pedir para o RH imprimir uma declaração que você é funcionário e faz tais funções. Se você é estagiário, não importa o modelo de contrato, é basicamente digitalizar o contrato de estágio. Aí, se você é pessoa jurídica, uma declaração onde você trabalha, dizendo que você atua lá como contratado. E se for uma empresa, aí é o contrato social, tá? Então, a questão do vínculo é bem tranquilo. Precisa ter um vínculo formal que estabeleça essa relação de trabalho. A ideia, gente, da disciplina de estágio supervisionado, ela é muito antiga do ponto de vista histórico, ela está vinculada com a ideia de que muitos cursos de engenharia são integrais, manhã e tarde, e o cara não consegue trabalhar antes de estar se formando. Então, alguns cursos de engenharia, sobretudo de algumas federais, às vezes no 9º período ou no 10º, não tem aula nenhuma, e o cara viaja, tipo engenheiro químico, engenheiro de petróleo. O cara não tem aula, o cara viaja e faz só o estágio. Ou, no nosso caso, ele faz o estágio nos cursos matutino e noturno, à tarde, de manhã, e consegue fazer ao longo do curso. Aqueles estágios que vocês fizeram, então, estágio normal, lá no 2º ano, 3º ano, 4º ano, tudo isso aqui vocês podem entregar para o Afonso e validar como atividade complementar. Ele conta um monte de ponto, quase um quarto, um quinto, um- não, mais que um quarto, quase um terço da atividade complementar valida pelo estágio, só que não pode ser o mesmo de agora. Então, este semestre, primeiro semestre de 24, que vocês estão usando a carga horária como
atividade de estágio supervisionado, essa carga horária aqui daí não pode validar como atividade complementar, tá? As outras aqui, sim, essas aqui, beleza, você valida, pega, guarda os documentos, manda para o Afonso, tem um procedimento para isso. Bom, dito essa questão então da vinculação e da validade das atividades, a lei ela exige para todos os cursos de engenharia, não importa Engecomp, engenharia elétrica, um estágio obrigatório de pelo menos 168 horas relógio, tá? Então, 160, perdão, 160 horas relógio. Como na PUC a gente tem uma matriz curricular baseada em horas aula e tal, no nosso caso, na matriz, a gente tem um valor, se não me engano, é 165 ou 162. Eu até vou abrir rapidinho aqui, só para não falar besteira, a matriz curricular nossa, para passar exatamente para vocês. Eu vou copiar e colar aqui. Eu tenho aqui as matrizes, só um instantinho, devia ter pego isso antes. Eu acho que é 165, mas deixa eu pegar aqui certinho para ficar 100% coerente aqui. Matrizes, metas, Politécnica. Matriz está aqui, pegar a matriz nossa de 2018. Matrizes, engenharia de computação. Então, todos os cursos de engenharia, eles estão fazendo, gente, essa atividade de estágio nesse momento, tá? Acontece que alguns cursos, eles fazem isso no oitavo, alguns fazem isso no nono, alguns fazem isso no décimo. A gente oferta a disciplina no oitavo, mas com a possibilidade de você validá-la a qualquer momento, desde que tenha um requisito de posição. Então, se a gente der uma olhada aqui, ó, em como ela está na matriz curricular, eu acabei de copiar isso aqui da matriz curricular, tá? Ó. Então, o estágio obrigatório nosso aqui, supervisionado, chama de curricular supervisionado, né? Ele tem requisito de posição, 65, isso todo mundo já deu ok. Então, ele considera aí um gasto de hora aula de 11 e em hora relógio de 60 minutos, dá então 165. Esse 11 é somente uma forma de colocar na matriz para que desse os 160 obrigatórios pelo sistema do CREA, do CONFIA e do MEC, tá? Então essa legislação aqui, a gente segue a legislação nacional. Portanto, no nosso documento, para que você não receba nenhuma falta, fique com zero falta, a quantidade de horas relógio que devem ser monitoradas e documentadas através dos relatórios é superior a 165. Bom, como é que funciona isso na prática agora? Como é que você joga essas 165 horas? Basicamente é um conjunto de semanas e vai depender de quantas horas por dia. Já no próximo vídeo que eu vou mostrar o plano de ensino, vai ficar bem evidente como calcula quantas semanas você precisa. Mas então imagine lá, você tem uma semana aqui de trabalho, uma segunda semana de trabalho, uma terceira semana de trabalho, até N semanas aqui, que é o número de semanas que cada um vai precisar em função da carga horária. A gente pode colocar nos relatórios 4 horas, quem faz 4 horas de estágio, quase não existe, mas pode ser que tenha alguém que faça 5 horas, ou num dia fez 5, porque no outro dia fez 3, e alguém pode fazer 6 horas. O que acontece? Eu não posso validar mais do que 6, mesmo para quem é CLT, porque a carga horária máxima de estágio previsto em legislação é 6 horas, tá? Então, se você trabalha 40 horas, você é contratado, você não pode validar 40 horas por semana, você pode validar no máximo 30, 25 ou 20. Tá? Então, basicamente, a conta de número de semanas é 165, divide pelo total de aula de horas na semana, ou você faz 4 vezes 5, 20, ou você faz 5 vezes 5, 25, ou você faz 6 vezes 5, 30. E você vai ter um valor aqui quebrado, né? Você vai pegar esse X e arredondar para cima, fazer um CIL aqui. Então, se deu 4 semanas e meia, sei lá, 6 semanas e meia, vai para 7, ou deu 8,2, vai para 9. Então, você vai ter N semanas inteiras, e isso aqui é importante. Vamos começar sempre numa segunda e acabar o estágio sempre numa sexta. Tá? Não acabar no meio da semana. Por quê? Porque existe um documento que é o relatório semanal. E esse relatório semanal tem 5 linhas, uma para cada dia da semana. Então, em linhas gerais, gente, a partir de hoje, inclusive o meu Melquisedeque já me mandou, um outro aluno também já ficou de me mandar. Qual é a primeira coisa a se fazer? Documento 1. Documento 1 é o plano de estágio. É o template 1 que está lá no AVA, está lá no Canvas. Esse documento você faz ele antes de começar a contar.
para que a gente possa conversar e corrigir antes de você efetivamente mapear as semanas. Claro, gente, se alguém quiser fazer retroativo essa segunda-feira, vocês ainda lembram o que vocês fizeram essa semana? Segunda, terça. Então, quem quiser começar esse dia, primeiro dia de estágio de mapeamento no dia 4 de março, aqui ó, 4/3, tudo bem. Quem quiser começar ele, me mandar segunda, terça e colocar começando 11 de março, tudo bem também. E quem já vai estar com bastante folga, vai continuar o estágio, quer começar 18 de março, também sem problemas. Aí basicamente o que você faz no plano? Você pega essa data de início e conta X semanas baseado na quantidade de semanas que você tem. E no plano, vocês vão ver lá, tem uma tabela onde você coloca basicamente eh, as atividades por blocos e diz mais ou menos quando ela acaba, quando ela termina. Eu já vou mostrar lá e aí dá o total de 160 horas. Mas o plano, então, ele em tese é feito antes, mas se alguém quer, como a gente marcou a reunião numa sexta, quem quiser me mandar hoje à tarde, segunda-feira, terça, um plano começando no dia 4 sem problema. Quem quiser mandar começando no dia 11 sem problema. E aí a pergunta seria, qual que é o meu deadline máximo de plano? Ora, a nossa disciplina eu tenho que lançar as notas na última semana de aula. Então, para quem está sem estágio e ainda está correndo lá atrás, você faz uma conta ao contrário, né? Então, se a última aula aqui é num dia X lá de julho, você vai contando uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Opa, o último dia que eu tenho que começar é esse aqui, que me dá chance de fazer tudo. Então, aqui já fica o primeiro aviso, quem for ver o vídeo depois, quem está online, quem ainda não tem estágio e está matriculado, faz um esforço homérico para durante o mês de março alinhar, fazer dinâmica e ser contratado. E a gente começa a validar a partir de abril, que dá super tempo. Se chegar ali por volta de final de março, você ainda não está fazendo estágio, aí tem que me procurar urgentemente, quem não estiver fazendo estágio, aí tem que me procurar com urgência via Zap, para a gente verificar uma possibilidade de um estágio interno na PUC, através de um documento chamado TCEO, que é o Termo de Compromisso de Estágio Obrigatório. Ele é feito exatamente na carga horária, 165 horas, e ele é não remunerado, tá, gente? Ele não paga. Não tem grana no estágio obrigatório feito internamente. E aí você vai se adaptar a alguma oferta de um professor, de algum setor, fazer algo específico, 4 horas por dia. Às vezes pode fazer um pouco online, às vezes na PUC. Mas essa situação não é a melhor situação possível. Então, se alguém ainda está sem estágio, procura, da melhor forma possível, correr atrás e conseguir um estágio para efetivamente validar a sua carga horária pelo estágio real. Então, o plano é isso. Faz o plano, me manda por WhatsApp, eu dou uma olhada, já libero, e aí depois você pede para o seu chefe assinar. Esse documento aqui, deixa eu marcar ele com amarelinho, ele precisa da assinatura do supervisor. Mas não precisa ser agora, você pode pedir semana que vem, uma semana depois. Ele tem que assinar até quando você for me entregar no final. Mas é óbvio que ele tem que estar de acordo. Se você faz um plano que não é o plano da empresa, não vai funcionar. Então, o ideal é mostrar para o cara ou para a pessoa logo no início, né? Bom, dito isso, o que acontece? A gente tem também agora o segundo documento. O segundo documento, o que é? O segundo documento é. Deixa eu pegar em roxo aqui. O segundo documento é um relatório que vai pegar os 5 dias da semana, cada um deles. É uma tabelinha bem simples, gente. É uma folha só no Word, que é o documento número 2, que é o relatório semanal. No relatório semanal, você vai pegar lá segunda, o que você fez, terça, o que você fez, quarta, quinta, sexta. Então, esse relatório semanal é basicamente uma tabela com 5 linhas. Hoje você foi para o estágio, antes de ir embora você escreve desenvolvimento do módulo de consulta ao banco de dados para o sistema X. Daí na terça-feira lá, refatoração das classes A, B e C e inclusão das novas classes no sistema W. Outro dia lá, reunião de lançamento, o kickoff do projeto. Outro dia lá, sei lá, manutenção do sistema de arquivos do servidor. Aí vai ter um dia que você não foi, porque você estava doente. Daí naquele dia você vai colocar sem atividade, zero na coluna. Se um dia você não foi porque liberou para estudar, sem atividade, estudos para a prova, zero. E aí aqui você fez 5, 5, 5, 0, 0, 0, vai marcar lá que naquela semana você trabalhou 15. É por isso, gente, que a gente deixa um delta X aqui, uma gordura, a mais das 165 horas.
Então, todo mundo vai ter lá 4, 5 dias a mais. Por quê? Se você tiver um problema de saúde no meio, faltar feriado, daí você marca feriado, zero. Não vai dar problema de ter que refazer o plano. Então, na dúvida, faz um plano com um pouquinho de elasticidade para contemporizar eventuais faltas por doença, falta para estudar para uma prova ou feriados. Então, se sei lá, se o teu deu aqui exatamente um dia de folga só na tua conta, põe uma semana a mais, aí você tem essa folguinha. Esse é o relatório semanal. A minha sugestão é você anotar todo dia e no final, na sexta-feira, você guarda o arquivo. Aqui eu ia pedir o seguinte: passou tipo assim 2 semanas, tá? Passou 2 semanas, manda para mim o relatório semanal para dar uma olhada, para ver como é que tá, se tá tudo certo. Porque às vezes tem aluno que detalha demais, cara, coloca 8 linhas para cada dia. Não precisa, é um negócio pequeno. E tem gente que coloca uma linha só. Implementação do software. Não, precisa ser implementação de qual módulo, de qual classe. Ou então você passou um dia estudando. Estudo da API do Java tal. Ou, sei lá, curso sobre DevOps. Ou então, assim, dei treinamento para os colegas a respeito de métodos ágeis. Então, não importa. Aqui é ser o mais sincero possível. É uma descrição aí de 3, 4 linhas por dia. E o ideal é você fazer a cada dia. E por isso que não dá para puxar muito lá para fevereiro, que você não vai lembrar o que você fez, tá? Esse é o relatório semanal. Aí, vou concluir aqui a passada por todos os tipos de instrumentos que a gente tem. O terceiro instrumento que a gente vai ter é a ficha de avaliação do supervisor e a ficha de avaliação do estudante, tá? Então, você foi fazendo atividade de estágio, e aí vai chegar um momento aqui, mais para o final, só apagar isso aqui, em que você vai pedir para o teu chefe te avaliar. Então, vai existir aqui um documento, fichas de avaliação. Então, na ordem, primeira documento, segundo documento, fichas de avaliação. Tem uma que o seu supervisor preenche, tem uma que o estagiário preenche. Essa que o supervisor preenche, ele também assina. Então, ele assina esse aqui, ele te avalia e assina, obviamente. Ele assina o relatório semanal, tá? Então, o que eu estou pintando de amarelo aqui, o seu supervisor assina. E esse aqui, ele não assina. Então, você pode ser super sincero. Esses caras têm um form no Word pronto. Basicamente, tem umas notas de 1 a 10 que ele vai dar sobre quanto você contribuiu, horário, engenhosidade, criatividade. Vocês vão ver que é uma fichinha bem simples, o teu supervisor preenche. Eu sugiro fazer isso na última ou na penúltima semana da atividade. A sua você preenche quando você tiver afim, ao final. Essa o supervisor não vai ver, então você pode ser super sincero em relação a isso. Terminou essas fichas de avaliação, vem um relatório final. Então, por último aqui, que seja 2, 3, 4, vem aqui um 5, que é um relatório final. Esse relatório final, ele basicamente vai retomar um pouco do plano, 1/3 dele é o plano, e vai ter sessões assim a respeito do local. Como é que era o teu local de trabalho? Eu tinha um computador, uma mesa, ou eu trabalhava home office. E aí vai ter perguntas sobre o ambiente, como é que foi a ambientação. Tá tudo pronto. Esse aqui, gente, o template, você não precisa inventar nada. É fill in the blanks. Você abre o template e vai preenchendo. Cada sessão do relatório final, basta você fazer 1 ou 2 parágrafos, tá? Não pode ser uma coisa assim, ambiente de trabalho. Era muito bom, eu me dava muito bem. Não. Né? Como é que é o ambiente do trabalho? Se você pode tirar uma foto do seu desktop ali, você coloca lá. O que foi feito? Aí você pode colocar uma tela de um software, ou então, se não pode colocar uma tela, você pode falar um pouquinho do que o sistema faz. Então, esse é o relatório final. E aí, a última coisa, quando tudo isso aqui está feito, a gente costumava fazer uma palestra do aluno para a turma presencial. Aí, com o Covid, a gente parou de fazer essas palestras e o pessoal começou a fazer a palestra ao vivo. Mas aí o que acontecia? Entrava eu e o aluno para a palestra ao vivo dele. Aí ele tinha que vir no horário que eu podia, eu tinha que vir no horário que ele podia, e os colegas não vinham. Aí já faz uns 3, 4 anos que esse apresentação final a gente está fazendo através de vídeo. Tá? Então, basicamente, o pessoal que já fez aula comigo sabe que eu gosto muito que o pessoal grave vídeo. Você pega, monta um PowerPoint lá, um slide, tanto faz, que contém o quê? Um resumo do teu relatório. Então, lá vai ter onde eu trabalhei, como é que era o ambiente, se eu for ser contratado ou não. Eu passo para vocês pelo WhatsApp um roteiro desse slide. Você monta um slidezinho para um vídeo, gente, de 10 minutos, vai.
tá? Um pouquinho menos, um pouquinho mais. Não é uma aula de meia hora, também não é um vídeo só aqui, oh, eu sou o João, eu fiz estágio aqui na Siemens, foi muito legal, professor, valeu, obrigado que eu passo, também não é isso. Então é uma mini apresentação aí de uns 10 minutos, mais ou menos, a respeito do estágio. E aí esse slide, você faz o upload também. Então todos os documentos, depois de assinados, e qual que o teu chefe assina? Teu chefe assina somente o plano, assina o relatório semanal e a ficha de avaliação. O restante ele nem fica vendo. Você faz o upload no AVA e a apresentação você me manda o link, né? Aí esse cara aqui, você vai ter um roteiro, você grava um pequeno vídeo, então, de 10 minutos, coloca no YouTube, eu assisto e com isso eu fecho a nota. O detalhamento, desculpa, o detalhamento da nota, gente, tá lá na nossa ficha lá. Cada item vale algumas coisas. Quem fizer o estágio, tá, e entregar os documentos, esse kit que está aqui, tem pelo menos 7. Tá bom? Então, se você fizer o relatório final, os documentos de avaliação, então, o kit mínimo garante 7. Daí a nota vai de 7 para 10 em função da qualidade do relatório, da qualidade do PowerPoint e da apresentação em vídeo. Que daí essa parte desses 3 pontos aqui é comigo. Uma parte da nota que está aqui dentro é do seu chefe. Esse relatório que ele preenche, gente, gera um número. Esse número aqui, essa soma, vai fazer parte da sua nota, tá? Então, por isso que dificilmente alguém fica com 10 de estágio, porque eu teria que dar 10 em tudo que ele entregou e o chefe teria que dar 10 para ele. Acontece, tá? Já teve aluno, pô, fez um vídeo super legal, o chefe deu 10, o cara vai com 10. Mas assim, no pior cenário, gente, as médias ficam entre 8, 8,5, 9, 9,5, tá? E muito em função, você tá sem tempo, não fez um vídeo legal, porque entregou em cima da hora, tá? É basicamente esse, então, o conjunto de documentos, o número de semanas e os artefatos que vocês entregam. A comunicação sempre pelo WhatsApp, problema pessoal seu, manda para mim privado. Uma dúvida que você acha que é dúvida de todo mundo, manda no WhatsApp da lista. Eu vou comunicando com vocês nessas questões de datas e tal. E basicamente todos os artefatos é upload dentro do próprio Canvas. Eu vou interromper aqui a gravação, para daí a gente entrar com as perguntas para a gravação.